Aleluia, graça e paz, meus irmãos. Uma excelente noite de quarta-feira. Seja muito bem-vindo na nossa Upgrade Alinhamento. E eu peço que você fique comigo aí, e com toda certeza hoje você vai ouvir um ensino poderoso da palavra de Deus, que vai trazer alinhamento na sua vida. Eu quero orar nessa hora, mas enquanto eu estou orando, eu peço a sua gentileza de compartilhar essa live nas suas redes sociais, nos seus contatos. Convide pessoas a ouvir a palavra de Deus juntamente conosco, e para que sejam também abençoadas. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome nessa noite de quarta-feira. Louvamos o Senhor pelos Seus feitos gloriosos. Louvamos pela Sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom para conosco, Pai. Obrigado pela Sua misericórdia, Sua fidelidade. Nós queremos nos unir em fé nessa noite, Senhor, e nos abrir para que a Sua palavra venha ser plantada em nós. Muito mais do que conhecer a Tua palavra, nós queremos vivê-la. Nós queremos dar uma resposta, Pai, àquilo que o Senhor nos confiou. Por isso, Espírito Santo, só o Senhor pode traduzir no nosso espírito. Só o Senhor pode transformar conhecimento em verdades, em fundamentos. E nós nos abrimos a Ti. Precisamos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude. Precisamos que o Senhor possa gerar no nosso espírito, Pai, cada porção dessa palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro cativeiros quebrados em nome de Jesus. Toda a dureza do coração também seja despedaçado em nome de Jesus. Quero declarar, meu Deus, que cada coração um solo fértil, e a Tua palavra vai encontrar lugar em nós e produzir a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Feliz de estar mais uma vez aqui nessa Upgrade Alinhamento, e eu quero falar um pouco nessa noite a respeito da fidelidade na sua abrangência. Como é importante nós entendermos profundamente a respeito de fidelidade. Eu quero começar lendo os Salmos capítulo 101, versículo 106. Hoje você vai ouvir muitos versículos bíblicos, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Salmo 101, versículo 6 diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha que texto forte, né? Meus olhos aprovam os fiéis da terra, eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Uma palavra para mim, uma palavra para você, e que fala a respeito da importância da fidelidade. E quando eu falo fidelidade, eu não estou dizendo em apenas um aspecto. Nós estamos acostumados a ouvir muito a respeito de fidelidade no que diz respeito à vida financeira, a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Mas nós sabemos que fidelidade aos olhos de Deus é muito mais do que isso. A fidelidade financeira é a mais básica de todas. Quando eu falo de fidelidade financeira, eu tenho a convicção que essa é a mais simples de todas as demais áreas que nós precisamos ser fiéis a Deus. Fidelidade é algo visível. Fidelidade financeira, ela é visível, ela pode ser vista, ela pode ser comprovada por mim, ela pode ser comprovada pela administração da igreja, não é? Agora, a fidelidade plena só pode ser confirmada por Deus. Mas ninguém pode confirmar se nós somos verdadeiramente fiéis, senão o próprio Senhor. Você vai entender isso até o final. Fica aí, não saia daí. Até o final você vai entender o que eu estou dizendo. Segundo o dicionário aqui, fidelidade significa alguém que é digno de fé, alguém que é leal, alguém que é honrado, alguém em quem se pode contar, alguém seguro e alguém verdadeiro. Então, aos olhos de Deus, você consegue dimensionar pelo verdadeiro significado de fidelidade. Aqui nós sabemos que é de fato uma grande responsabilidade que nós temos, de ser alguém digno de confiança aos olhos de Deus, de ser alguém verdadeiro, alguém seguro, alguém em quem Deus pode contar. Isso é ser fiel, não é? Então, por isso que fique atento aí. A fidelidade, ela é uma das virtudes mais importantes da vida cristã. Nós podemos pensar, muitas coisas são importantes na vida de um cristão.
oração é importante, tudo é muito importante, ler a Bíblia é importante, mas fidelidade, ela traduz, na verdade, toda a nossa vida com Deus, toda a nossa vida como cidadão, toda a nossa vida nos mais diversos ambientes que nós vivemos. Deus, Ele olha e Ele sabe se nós somos fiéis ou não somos fiéis a Ele, nesses ambientes. Então, fidelidade é uma das virtudes mais importantes, e ela precisa ser um estilo de vida, na minha vida e também na sua vida, porque os olhos de Deus só aprovam os fiéis. Nós vemos aqui no texto, os olhos de Deus só aprovam os fiéis, somente esses fiéis, esses íntegros, é que habitarão com o Senhor. Nós vimos isso no texto. Fidelidade é também um dos atributos mais marcantes do nosso Deus. Nós podemos, em toda a Bíblia, nós podemos comprovar isso. Deus, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo, e é também, a fidelidade também é um atributo de todo salvo, né? De todo homem e uma mulher salvo, porque no céu não tem nenhum infiel. Você pode ter certeza disso. No céu não tem nenhum infiel. Todo infiel foi reprovado por Deus, e os que ainda não se tornaram fiéis, um dia serão reprovados por Deus também, porque Deus só aprova os fiéis. Guarde isso, Deus só aprova os fiéis. Você pode estar pensando que eu vou ficar falando o tempo todo aqui de fidelidade financeira, né? Então, você está enganado, né? Hoje eu não vou falar, eu vou falar pouco disso. Eu até vou falar, mas é muito pouco, porque também faz parte da nossa fidelidade. Mas eu quero aqui dar uma ênfase em outros aspectos da fidelidade, que são tão importantes, que muitas vezes nós não valorizamos, tão quanto valorizamos a fidelidade financeira. É possível eu ser fiel na minha vida financeira e ser infiel em muitos outros aspectos. É possível eu ser fiel com a minha esposa, fiel no meu casamento, e ser infiel na minha vida financeira, ser infiel no meu chamado, ser infiel em outras áreas. Por isso que a abrangência da fidelidade, ela precisa ser claramente compreendida, para que nós possamos estar aos olhos de Deus como alguém fiel, como alguém que vai um dia habitar com o Senhor. Amém? Se eu for perguntar para você, você é alguém fiel? Muitas pessoas vão olhar para mim e falar assim: pastor, é claro que eu sou fiel, olha aí, pede o relatório lá na administração, sou fiel, o ano todo eu sou fiel. Outros vão coçar a cabeça, vão pensar no argumento. Outros vão dizer: pastor, eu sou fiel de vez em quando, alguns meses eu sou, outros meses eu não sou fiel, eu oscilo um pouquinho aqui. Por quê? Porque estão acostumados a olhar a fidelidade simplesmente na ótica da fidelidade financeira, dos seus dízimos, das suas ofertas. Agora, o dizimista, imediatamente ele fala: eu sou fiel. Mas porque na cabeça dele, fiel é aquele que dá dízimo, fiel é aquele que dá primícia. E eu vou provar para você que essa é apenas uma parte da fidelidade, não é o todo. Deus, ele não olha apenas uma parte, Deus, ele olha a obra toda, né? O conjunto da obra toda, para dizer se nós somos ou não somos fiéis. Bom, vamos lá. Pensa comigo aí, um marido que é fiel à sua esposa. Ele nunca traiu a sua esposa. Um marido que é ali extremamente fiel, casado há muitos anos, nunca traiu a sua esposa. Mas esse homem, esse mesmo homem fiel à sua esposa, ele não concorda em ser um dizimista, ele não concorda em dar as suas primícias, ele não concorda com nada disso. Mas esse mesmo homem fiel a Deus, aliás, fiel à sua esposa, que não dá dízimo porque não concorda, esse mesmo homem, ele vem aos cultos todos os domingos. Ele é alguém totalmente assíduo nos cultos da igreja, participa, bate palma, canta os louvores. Mas esse mesmo homem que vem aos cultos, que é fiel à sua esposa, ele não quer se envolver em nenhum ministério na igreja, ele não quer se envolver em nenhum departamento na igreja, ele não quer servir o corpo com os seus dons, com os seus talentos. O que será que Deus pode falar a respeito desse homem que é fiel à sua esposa, que é até alguém frequentador de culto? Será que Deus um dia, quando chegar naquele grande dia,
Será que Deus vai dizer servo bom e fiel? Será que Deus vai dizer servo mau e negligente? O que será que Deus vai dizer a respeito desse homem que não traiu a sua esposa a vida toda? Mas nos demais aspectos da vida, ele foi infiel. Eu não vou dar resposta porque eu não sou Deus, mas avalie comigo. A própria palavra vai responder a todo e qualquer tipo de dúvida que possa surgir no meu e no seu coração. Antes de falar um pouco da nossa fidelidade para com Deus, eu quero falar um pouco, quero mostrar para você a respeito da fidelidade de Deus. Antes de entendermos como nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos também entender que Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus amoroso. Eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Deus é fiel e ponto final. Não temos dúvida disso. Todo e qualquer argumento para tentar derrubar essa realidade, ela cai por terra, porque Deus em todo o tempo, Deus ele foi fiel mesmo quando os homens eram infiéis. Você vê na Bíblia quantas e quantas vezes Deus estendeu a mão para o seu povo, mesmo aquele povo sendo mau, mesmo aquele povo se curvando diante de outros deuses, Deus sempre dava uma oportunidade. Quantos livramentos Deus deu a esse povo, quantos livramentos Deus nos dá hoje, deu para mim e para você. Quantas e quantas vezes a fidelidade de Deus, ela nos livrou, ela nos livrou de armadilhas, de empecilhos nas nossas vidas, nos livrou da morte, nos livrou de enfermidades. Olha o que diz aqui então Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Isso precisa ser uma verdade na sua vida. O diabo tenta o tempo todo dizer que Deus não é fiel, que Deus, ele de repente ele não está vendo o sofrimento de alguns, ou as guerras de alguns, mas Deus está no controle de tudo. Até as guerras que Deus permite é porque Ele é fiel. Até as tempestades das nossas vidas que nós passamos, se aconteceu é porque Deus é fiel, Ele quer nos aperfeiçoar, porque se Ele não fazer isso, nós vamos nos esquecer dEle. Se Ele não fazer isso, as nossas raízes serão superficiais, e qualquer vendaval pode nos derrubar. Então, Deus é fiel. Outro texto, Salmo 33, versículo 4, diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo o que faz. Ele é fiel em tudo o que faz. Mais um texto aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13, diz assim: esta é a palavra digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Olha só, mesmo o homem sendo infiel, Deus permanece fiel, porque faz parte do caráter de Deus, faz parte do seu DNA. Deus é fiel e ponto final, não há dúvidas. Não temos dúvida quanto a isso. Agora, por que Deus é fiel? Porque Deus é fiel, Ele provê livramento e renovo para nós. A sua fidelidade nos garante renovo, nos garante livramento. Mais um texto, eu falei que são vários os textos hoje. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, diz assim: mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então a fidelidade de Deus provê livramento, e Ele também nos guarda, Ele renova as nossas forças, Ele nos fortalece, e Ele nos guarda do maligno. Então a fidelidade de Deus, se eu entender a fidelidade de Deus, se eu desfrutar da fidelidade de Deus, com toda certeza eu vou desfrutar de um lugar seguro, de um abrigo no esconderijo do Altíssimo. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha segurança, o Senhor é minha fortaleza. Tem livramento ali, livra do laço do passarinheiro, do perigo noturno, da peste perniciosa, não é? Das guerras. Então é um lugar de segurança, um lugar onde nós somos renovados. Por isso que eu preciso entender a fidelidade de Deus, para que eu também ande em fidelidade, ou seja, fiel também ao meu Deus. Então Deus, ele provém renovo e livramento. Outra coisa, porque Deus é fiel e justo, ele também nos perdoa dos nossos pecados, porque ele é um Deus fiel, faz parte do seu caráter. Ele é um Deus também perdoador. Olha o que diz 1 João 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então a fidelidade de Deus para com o povo também, que é infiel, provém perdão, provém justificação, purificação dos pecados. Olha que Deus maravilhoso, que Deus tremendo nós temos. Porém, é importante nós entendermos que a fidelidade de Deus não anula o seu juízo. A fidelidade não anula o seu juízo, porque ele exerce misericórdia e graça para com os fiéis, mas ele exerce juízo para com os infiéis. Mesmo Deus amando, mesmo Deus ter entregue o seu Filho Jesus a morrer por todos, aqueles que são infiéis não alcançarão salvação. Por quê? Porque Deus também é justo em tudo que ele disse. Ele disse que ele julgaria. Ele nos deu a opção de escolher entre a vida e a morte. E quem escolheu a morte certamente vai morrer. Porque Deus é justo, ele é fiel e é também justo. Eu poderia descrever aqui muitos e muitos outros aspectos da fidelidade de Deus, por exemplo, porque Deus, ele é fiel, ele nos ama apesar de nós, apesar dos nossos defeitos. Porque Deus é fiel, ele exerce graça para quem não merece graça. Porque ele é fiel, ele entregou o próprio Filho a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sem saber ainda, sem que nós antes dessemos uma resposta a ele. Ele nos amou e entregou o próprio Filho a morrer por nós. E por isso, queridos, a fidelidade de Deus, eu comecei ontem, os 2 últimos dias, estudando sobre isso. Eu comecei a buscar na Bíblia, a meditar em tantos aspectos da fidelidade de Deus, e é tão tremendo como nós conseguimos enxergar, Deus, o coração de Deus, como Deus é fiel, e como muitas vezes o homem é tão ingrato, como muitas vezes o homem se esquece da fidelidade de Deus, criando caminhos alternativos, fazendo coisas que Deus abomina. Então, queridos, quando eu mergulho no entendimento da fidelidade de Deus, só me resta dar uma resposta também de fidelidade a Ele. Eu quero agora falar um pouco a respeito disso. Deus nos chama também para sermos fiéis, para andarmos em uma vida de fidelidade plena, porque somente os fiéis é que vão habitar com Ele. Somente os fiéis é que serão, que alcançarão, a coroa da vitória. Ser fiel até a morte, e receberão a coroa da vida. Então, queridos, fique atento aí, porque essas palavras são para mim e para você. Então vamos lá. Primeiro aspecto da fidelidade, da nossa fidelidade para com Deus, que nós precisamos ter muito bem claro em nós: a fidelidade no nosso chamado. A primeira coisa, Deus, ele nos chamou, é uma verdade. Então toda omissão, toda vez que eu não dou uma resposta para Deus naquilo que Ele me confiou, eu estou sendo infiel. Tudo que eu deixo de fazer, tudo que eu coloco no lugar daquilo que Deus me chamou para fazer, eu não estou sendo fiel a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, vamos ler aqui. Diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis.
Então eu e você recebemos da parte de Deus um encargo. Deus nos salvou para algo. Deus não nos salvou simplesmente para encher cadeira. Pode ter certeza disso. Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. E nesse reino nós fazemos parte de um corpo, nós somos membros de um corpo. E toda vez que esse corpo está engessado, que esse corpo está doente, que esse corpo está paralisado, ele não está cumprindo o seu propósito de corpo. Ele não está cumprindo o seu propósito de parte desse corpo. Então a minha fidelidade ao meu chamado me faz observar, me faz refletir a respeito daquilo que Deus me confiou, e eu preciso dar uma resposta para Ele. Eu quero aqui fazer algumas perguntas para você, para mim. Eu fiz essa pergunta para mim, faço sempre, e eu quero fazer essa pergunta para você também. É uma pergunta que nos faz refletir. Será que há algo entre você e Deus? Será que há algo entre mim e Deus? Alguma coisa que está me impedindo de cumprir o chamado de Deus para a minha vida? Agora avalie comigo aí, só você e Deus. Você tem sido fiel no seu chamado? Pense um pouco aí, naquilo que Deus te confiou, naquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem sido fiel a Ele? Você tem desenvolvido com zelo o seu ministério? Tem desenvolvido com excelência esse chamado que Deus te confiou? Você tem sido fiel às Escrituras? Você que é um ministro, você que é um pregador, você que é um líder de PG, um líder de célula, um líder de rede, um pastor, você tem sido fiel às Escrituras? Tem sido fiel à direção do Espírito Santo? Pense, reflita comigo. Tem buscado a Deus fervorosamente para ter revelação e direção? Porque se isso não está acontecendo em nós, nós estamos sendo infiéis ao chamado de Deus. Nós não estamos sendo tão plenos como deveríamos. Se não temos exercido o nosso chamado na direção do Espírito Santo, temos sido meros religiosos. E o que Deus requer dos seus dispenseiros é que eles sejam fiéis. O que Deus requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Por isso, queridos, você olha o último livro do Antigo Testamento. Se você pega, ele tem 4 capítulos ali, mas os 3 primeiros capítulos do profeta Malaquias, Deus ele está ali trazendo repreensões duras, confrontando a infidelidade do povo, a infidelidade dos sacerdotes. Eu quero lembrar que hoje eu e você também somos reis e também sacerdotes. Então, o último livro do Antigo Testamento, Deus trata, Deus confronta, Deus adverte a respeito da infidelidade do povo, da infidelidade no casamento. Ele trata a infidelidade financeira, ele trata a infidelidade no chamado, no ministério. Ele trata tudo isso. Por quê? Porque os homens estavam sendo infiéis a Deus, e por causa disso a nação sofria. Por causa disso a maldição, a nação toda era amaldiçoada, estava debaixo de maldição por causa da infidelidade. Por isso que é tão importante nós, estudarmos sobre isso e alinhar a nossa vida, alinhar a nossa fidelidade a Deus. No último livro da Bíblia também, do Novo Testamento, Deus trata a infidelidade. Quando nós vamos ver ali as cartas às 7 igrejas, Jesus ele trata a infidelidade, Jesus ele confronta práticas erradas, práticas de pessoas que, haviam negado a sã doutrina, pessoas que estavam frias, não estavam mais fervorosas, que haviam caído, estavam tolerando algumas coisas. Outras achavam que era rica, mas era pobre, cega e nu. Então Deus, no último livro do Antigo Testamento e no último livro da Bíblia do Novo Testamento, Deus também trata a infidelidade do mesmo jeito. Por quê? Porque no céu só vai entrar fiel. Só vão habitar
junto com o Senhor aqueles que são fiéis. Guarde isso. Apocalipse deixa muito claro: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É muito claro a palavra do Senhor. Então eu preciso ser fiel no ministério. Talvez você é um ministro de louvor, e você tem dado tantas desculpas para Deus, tem dado tantas desculpas no seu ministério. Talvez você é um intercessor, talvez você tenha um chamado de ser um intercessor, mas tem dado tantas desculpas para Deus, tem colocado coisas entre você e Deus, tem colocado a sua própria vida pessoal, seus próprios sonhos. Essa palavra, de repente, você vai sentir confrontado. Aleluia, é para isso mesmo. A palavra nos confronta para nos reposicionar, para nos alinhar. Deus te chamou para algo, Deus te chamou para um ministério, e por quanto tempo ainda vai ficar aí procrastinando, vai ficar aí dando desculpas para Deus, pedindo tempo para Deus? Ministério não é para criança, né? Ministério é para adulto, adulto espiritual. Então, com muito amor, eu trago essa palavra no seu coração. Você que é alguém chamado por Deus, talvez você está vivendo os últimos momentos da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Talvez não dê tempo de retornar, de trazer alegria ao coração de Deus, para que Ele te chame de alguém fiel, de servo fiel. Pense nisso com muito amor e dê uma resposta para Deus. A fidelidade no ministério, a fidelidade no chamado. Primeiro aspecto que eu quero deixar aqui para você. O segundo aspecto da fidelidade, que ele é muito importante para mim, muito importante para você, é a fidelidade conjugal, a fidelidade na família. É outra área que o diabo ainda tem trazido, sabe, muito desajuste dentro das famílias. Muitas pessoas não têm vivido o seu ministério porque não têm sido fiel no seu leito conjugal, não têm sido fiel na sua família, por isso estão paralisados no seu ministério, estão sendo infiéis no ministério porque a sua vida está fora do prumo de Deus, por causa de outras áreas de infidelidade. A área conjugal é uma das que tem derrubado muitos homens, muitas mulheres, e digo mulheres e homens de Deus, tem feito cair muitos homens e muitas mulheres de Deus. Olha o que diz aqui Malaquias 2, versículo 13 e 16. Há uma coisa que vocês fazem: enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceitas com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, não foi o Senhor que os fez um? Em corpo e em espírito lhe pertencem. E por que um só? Porque Ele deseja uma descendência consagrada. Olha isso, porque Ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, algumas traduções o repúdio, né, que é a palavra mais apropriada aqui, é repúdio. Diz o Senhor, o Deus de Israel: o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Então, uma infidelidade aqui na família. Então, aqui, a repreensão aqui para o homem, não é? Mas vale para a mulher também, que infidelidade, ela é uma via de mão dupla. É possível o homem ser infiel e a mulher ser infiel, o homem fiel e a mulher também fiel, não é? Uma responsabilidade de ambos. Mas aqui uma repreensão que Deus traz ao povo aqui: enchem de lágrimas o altar, mas a vida está, o problema é que a vida está torta, não é? E Deus não aceita essas lágrimas sem que haja um alinhamento. Isso fica muito claro. Mais um texto aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que o descrente. Então, queridos, pensa comigo.
a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Isso não é diante do pastor, é diante de Deus. A responsabilidade de cuidar da nossa casa. Os homens de exercer sacerdócio dentro da sua família, em favor, não é um sacerdócio em favor da família, em favor dos filhos, em favor da esposa. Então toda vez que eu deixo de ser sacerdote na minha casa, toda vez que eu negligencio o meu chamado como pai, o meu chamado como marido, eu estou sendo infiel, primeiro a Deus e depois a minha esposa e aos meus filhos. Por isso eu preciso de desenvolver a fidelidade plena na minha vida, para que a minha vida como um todo, Deus possa se achar, Deus possa olhar e ver e dizer que verdadeiramente nós somos fiéis. Amém? Pense nisso. O desejo de Deus é uma geração, uma prole abençoada, uma descendência consagrada. Só é possível quando pai e mãe são fiéis a Deus, são fiéis no seu chamado de pais e sacerdotes. Pense nisso. Mais um texto que eu quero ler aqui, Efésios 5, 22 ao 31, bastante conhecido. Diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Por essa razão, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Então aqui, mais uma vez, reafirmando aqui a importância de um alinhamento dentro de casa. Mulheres que se sujeitam aos seus maridos, que sejam submissas aos seus esposos, e homens que são sacerdotes, que amam a sua esposa, que cuidam, como Cristo fez e faz com a igreja. Esse é o padrão. Tudo que é fora desse padrão vai resultar em infidelidade. Um dia Deus, com toda certeza, pode pedir contas. O que você fez com o seu casamento? Deus pode chegar para os maridos e perguntar. E na realidade eu acho que Ele vai fazer isso sim. Ele vai chegar para os homens, sacerdotes, e vai prestar conta: olha o que você fez com a sua esposa, o que você fez com os seus filhos. Nós vimos aqui em um dos versículos: para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Então olha só a responsabilidade que nós temos de ser fiéis a Deus no nosso chamado como família, como pais, como esposo, como sacerdote dentro da nossa casa. Isso é muito sério. Tem homens que, em vez de trazer cura, está gerando doença na esposa. Em vez de trazer cura para os traumas, tem traumatizado. Em vez de circuncidar os filhos espiritualmente falando, estão castrando seus filhos. E Deus vai, com toda certeza, vai pedir conta disso. Mais um texto aqui, Efésios 6, versículo 1 ao 4, também fala a respeito da fidelidade dos filhos. Diz aqui: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos, segundo as instruções e o conselho do Senhor. Não é segundo os livros de psicologia, não é segundo as cartilhas da escola, segundo os filósofos, não. Deus nos responsabiliza de criar os nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A negligência disso me coloca como alguém infiel. Toda e qualquer fonte errada de ensino que não seja esse,
pode comprometer a eternidade dos nossos filhos. Então pensa nisso um pouco, você como pai, como esposo, como marido aí, você também como filho. Reflita um pouco se você tem sido fiel para com seus pais, você que é filho, tem sido fiel para com seus pais, você pai e mãe tem sido fiel para com seus filhos, você esposa tem sido fiel para com seu marido, e você marido tem sido fiel para com a sua esposa e para com seus filhos. Avaliem isso, e no final nós vamos orar, e isso pode mudar a partir de hoje. Isso pode mudar com decisões e com ações de alinhamento, porque essa é a vontade de Deus. Amém? E por último aqui, a fidelidade financeira. Eu falei que eu ia falar um pouco disso também, não tem como não falar. Eu sei que você ouve ensinos tremendos sobre isso toda semana, todo domingo, mas eu quero aqui lembrar você que a fidelidade financeira também faz parte do pacote. Deus também vai nos cobrar fidelidade também no que diz respeito a finanças. Provérbios 3, versículo 9 ao 10 diz: honra o Senhor com todos os teus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Olha só, honre o Senhor. Então, a forma de nós exercermos fidelidade a Deus é quando nós praticamos isso, trazendo honra a Deus, fazendo distinção de quem Deus é. Não adianta, eu não vou honrar a Deus simplesmente trazendo a minha oferta, ou trazendo as minhas contribuições de uma forma mecânica. Eu estou trazendo porque eu tenho que trazer, mas eu não concordo. Não, Deus não recebe assim. É preciso ser uma expressão de honra. Eu dizimo, eu primicio porque eu amo o meu Deus, porque Ele é Senhor também do meu dinheiro, Ele é Senhor da minha casa, e eu quero alegrar o coração do meu Deus também com as minhas contribuições. E fidelidade é isso, é quando eu pratico o princípio. Malaquias 3, versículo 10 ao 12, se você for ver um pouco antes, há uma repreensão por causa da infidelidade. Ali o profeta, Deus ele fala através do profeta: olha, vocês têm me roubado, a nação toda tem me roubado, e vocês me perguntam, no que nós te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas primícias. A palavra primícias aí, ter humano original, ela significa primícias, né? Essas ofertas aqui significa primícias, né? Que está em Malaquias. Então vocês estão me roubando no dízimo e nas primícias. Então Deus ele confronta, e depois ele dá um conselho: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem tem onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, e as videiras do campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Olha só, a fidelidade financeira, ela me habilita a fazer prova de Deus. Os fiéis podem fazer prova de Deus. Façam prova de mim se você é fiel. Nós temos autoridade para isso. Olha só que interessante. Os infiéis não podem fazer prova de Deus, mas os fiéis é um privilégio para os fiéis. Então, se você for estudar na Bíblia, tem pessoas que ficam buscando argumentos para ser infiel a Deus nas suas finanças. O dízimo é da lei, né? O dízimo não é do Novo Testamento, o dízimo é da lei, então eu não vou fazer, eu não vou praticar. Eu quero lembrar você que o dízimo foi antes da lei, né? Os patriarcas dizimaram antes da lei, então foi antes da lei. Continuou, virou na lei, virou como regulamento, e no Novo Testamento Jesus confirmou: mas só vale quando é feito por amor, porque eu devo amar ao meu Deus, adorar ao meu Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma. Então é uma expressão não mais de lei, mas é uma expressão de amor ao Deus que me amou a ponto de morrer no meu lugar.
Então, seja fiel a Deus também na sua vida financeira. Eu quero ler também aqui mais um aspecto da fidelidade para finalizar. Eu tinha dito que eu já estava encerrando, mas eu quero falar mais um tópico aqui, rapidamente, que é sobre a fidelidade através do nosso serviço, a fidelidade nos ambientes, a fidelidade no nosso trabalho, naquilo que nós desenvolvemos na sociedade. Há também uma necessidade de sermos fiéis a Deus nesses ambientes. No Evangelho de João, né, tem um versículo lá que diz, né, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus pelas suas boas obras. Ou seja, a sua vida de fidelidade a Deus, a sua forma de viver, vai trazer glórias a Deus e resultar em salvação. Mas a fidelidade é através do nosso serviço. Lucas 16, versículo 10 ao 12. Olha que diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Uma necessidade de sermos fiéis em tudo que nos é confiado. Você trabalha em uma empresa, você precisa ser fiel a Deus no seu horário de trabalho. Você precisa ser fiel ao seu patrão nas responsabilidades que lhe é confiada. Porque se nós não formos fiéis naquilo que é humano, aquilo que é deste mundo, nas riquezas desse mundo, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? Aqui diz a palavra. Se não formos fiéis naquilo que é dos outros, quem nos confiará o que é nosso? Então, de repente, Deus te colocou em um lugar para exercer liderança numa empresa, sabe, para fazer algo ali. Faça diferença, seja fiel a Deus, desenvolva com fidelidade tudo que lhe é confiado. Se você é fiel no pouco, se você é fiel, ainda que o seu trabalho seja, sabe, o menos significante aos olhos humanos, faça com fidelidade, faça com honra. Se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então, queridos, a fidelidade é algo que deve conviver conosco diariamente. Está fazendo algo, faça com fidelidade. Está discipulando alguém, faça com fidelidade. Está, sabe, fazendo algo no reino de Deus, desenvolva com fidelidade. Fidelidade nos relacionamentos. Está namorando alguém, seja fiel a Deus no seu namoro. Não faça coisas que você não está autorizado a fazer com o seu namorado, com a sua namorada, porque isso é infidelidade, é uma prática ímpia. Então pense um pouco nisso. Deus, Ele vai buscar os fiéis. Deus, Ele vai buscar para morar com Ele os fiéis. Eu quero ler mais um texto aqui para encerrar. Agora é para encerrar mesmo. Os fiéis serão recompensados por Deus. Os fiéis serão recompensados. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 25, versículo 14 até o 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Mas também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Aquele que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou os 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel,
você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha participar, venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem no que tem 10, pois a que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Texto bastante sério esse, né? Um texto bastante confrontador. Aqui fica muito claro, né, que os fiéis serão recompensados, e ele receberá em abundância. Ele foi fiel naquilo que Deus lhe confiou. Deus vai, sabe, de uma forma abençoada, Deus ele vai trazer uma recompensa maravilhosa. Porém, aos infiéis aqui também fica uma palavra, uma sentença de Deus. Aos que são infiéis, aquele que enterrou o seu talento, aquele que deu desculpas para Deus a vida toda, sabendo que havia recebido de Deus um talento, apenas um talento, ele foi incapaz de multiplicá-lo, preferiu enterrá-lo. Qual é a sua, qual é a minha condição? Se Deus nos chamasse hoje para esse acerto de contas, qual seria a resposta que nós daríamos a Ele? Senhor, o Senhor me confiou um ministério de louvor, mas por um tempo eu fui fiel, mas depois o Senhor me confiou o ministério da palavra, até fui bem um tempo, mas comecei a construir minha casa, eu casei, o senhor sabe, casamento dá trabalho, e eu tive que parar a minha célula, eu tive que parar o meu PG, nasceu meu filho, nasceu minha filha, eu tive que parar, tive que dar um tempo. Qual será a resposta que eu e você vamos dar ao Senhor? Será que Deus vai poder dizer: servo fiel, servo bom e fiel, foste fiel no muito, foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito? Ou será que Deus nos chamaria de servo mau e infiel? Queridos, isso é muito sério, eu falo isso em nome de Jesus, com muito amor eu trago essa palavra, porque eu sei que tudo que está acontecendo no mundo, esse dia está cada vez mais próximo, e Deus ele esperar uma igreja fiel. Deus ele espera e ele vai levar, ele vai arrebatar uma igreja fiel. Somente os fiéis é que vão subir no arrebatamento da igreja. Os que estão, sabe, limpos, justificados na graça do Senhor. Provérbios 14, agora é o último texto mesmo. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Aleluia. O homem fiel será recompensado. Quero trazer essa reflexão para que haja alinhamento na sua vida e na minha. Não tem como servir um Deus tão fiel de qualquer jeito. Não tem como levar uma vida cristã sem essa marca, sem a fidelidade nas nossas vidas, sem a fidelidade financeira, sem a fidelidade no ministerial, sem a fidelidade familiar, sem a fidelidade nos ambientes, diante da sociedade. Então reflita nisso. Você tem um tempo agora
sabe, de observar a sua vida. A Bíblia fala: cada um, vede prudentemente como andais, não como necios. Mas nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. O tempo que nós vivemos não é o tempo mais de dar desculpa para Deus, é tempo de darmos uma resposta para Ele. Uma resposta diante daquilo que Ele nos confiou. Não dá mais, queridos, não dá mais para dar desculpas para Deus. Não dá mais tempo para isso. Não dá mais tempo para ficar vivendo uma vida religiosa. Não, nós precisamos ser fiéis a Deus, nos alinharmos para que Deus Ele possa usar as nossas vidas, para que Ele possa nos capacitar e nos habilitar para obras maiores. Muitas vezes nós vemos na Bíblia, Deus Ele garantiu, Jesus Ele disse que nós faríamos obras maiores, mas onde estão essas obras maiores? Onde estão as obras maiores que Deus disse que nós faríamos? Onde estão? Muitas vezes nós não temos causado impacto mais nos ambientes que nós vivemos. Muitas vezes não temos causado impactos mais na família que nós estamos inseridos, na nossa vizinhança. Pelo contrário, muitas vezes nós estamos trazendo escândalo. As pessoas têm trazido escândalo por causa de infidelidade, por causa de brigas conjugais. As pessoas estão distanciando de Deus por causa de infidelidade de alguns, de testemunhos errados, maus de alguns. Eu quero trazer essa palavra para mim e para você, para que haja alinhamento nas nossas vidas. Só a partir de um alinhamento é que a glória de Deus vai vir. Deus não vai vir na igreja porque as canções são lindas. Deus não vai vir na igreja porque nós nos vestimos bem. Ele não vai vir na igreja porque pregamos bem. Não, nada disso. Ele vai vir em um ambiente que Ele é reverenciado, que Ele é honrado, onde Ele vai encontrar os seus fiéis o adorando. E que Ele nos encontre nessa noite, que Ele nos encontre nesse tempo. Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está. Avalie a sua vida agora. Se for preciso, peça perdão para o Senhor. Se for preciso, peça perdão para pessoas que você tem desonrado. Se for preciso, chore, se ajoelhe, mas faça alguma coisa. E comece a partir de hoje um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua família, um novo tempo no seu casamento. Deixa de ser infiel, deixa de ser chato, deixa de ser chata. Seja fiel, seja amável, seja perdoador, seja compassivo. Marido, seja a expressão de Cristo na sua casa. Ame mais, implique menos. Toda certeza, sim, Deus vai mudar a sua história. Senhor Deus e Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor, tantos versículos nós lemos aqui, e é um assunto que nós falaríamos por horas, aprenderíamos por horas aqui. A Sua fidelidade, ela é tão abrangente, e Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida assim também fiel, uma vida fiel em todas as áreas das nossas vidas. Não permita que o nosso coração seja roubado, não permita, Senhor, que nós tenhamos atitudes desprezíveis, atitudes de desonra. Não permita, Senhor, que nós sejamos infiéis no nosso chamado, infiéis na nossa família, infiéis, Senhor, nas nossas finanças, infiéis também, Senhor, na sociedade, no nosso trabalho. Senhor, nos ajuda, Pai, a Te representar, Senhor, assim como o Senhor é, um Deus santo, um Deus fiel. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, por toda a infidelidade, nos perdoa, Senhor, por toda a desonra. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, limpa o nosso coração, troca as nossas vestes. Pai, se houver pessoas agora com bloqueios na sua mente,
Espírito Santo, traz lucidez, traz clareza, que a sua palavra, Senhor, ela penetra, ela é como uma espada de dois gumes, ó Pai, que ela possa penetrar, Senhor, e trazer divisão, e possa cumprir o teu propósito, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos naquele grande dia, que o Senhor olhe para nós e diga: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quero ouvir isso, Pai, naquele grande dia, e que todos nós possamos ouvir essa voz neste grande dia, Pai. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada lar agora, cada família que nos ouve, cada pessoa que nos ouve agora, sejam abençoados, sejam encorajados a corrigir rotas e a alinhar as suas vidas com a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Receba essa palavra no seu coração com muito amor e também com muito temor no meu coração. Amém? Lembrando que os trabalhos da igreja continuam normalmente no final de semana. Teremos café com apóstolos amanhã de manhã, às 10 horas, né? Amanhã e também na sexta-feira. Amanhã à noite, a live comigo, né? Pastor Celinho, às 19 horas. Sexta-feira também a live com a pastora Rosângela. E lembrando também que você pode aí fazer, aí da sua casa, você pode fazer as suas contribuições. Você pode exercer fidelidade financeira a Deus. Você pode aí depositar em uma das contas da igreja, do Pix. Você pode depositar aí a sua primícia, o seu dízimo, e andar uma vida, suas ofertas, ter uma vida diante de Deus, também como alguém fiel, também na sua vida financeira. E eu quero lembrar você também, no último domingo o apóstolo deu algumas instruções. Próximo domingo nós faremos um vídeo institucional do Ministério Nova Dimensão, e eu pedi que você fique atento aos grupos da igreja, aos grupos de WhatsApp, que as informações, todas as informações e detalhes serão passadas nos grupos da igreja, para que você saiba como nós iremos nos mover aí no próximo domingo, e vai ser com toda certeza uma bênção em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua família, e você e eu sejamos fiéis a Deus em tudo que fazemos, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.